Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um programa da Sayon TV Bom Sucesso, Sistema Norte de Comunicação. Você vê, você acredita. E hoje temos a Arrume-se Comigo, com mais uma dica de beleza para vocês aí de casa. Também o nosso Taon fofocando muito sobre os famosos e a entrevista com a nossa convidada de hoje. Hoje é o dia da assistente social e trouxemos uma convidada muito especial para falar sobre um tema muito importante para vocês. Agora vamos para o nosso quadro Arrume-se Comigo. E trouxemos uma dica com a profissional de cabelo ímpar para você usar esse penteado aí de casa da maneira mais fácil possível. Nos acompanhe! No Arrume-se Comigo com a Sayon, eu vou mostrar para vocês um penteado super fácil, clássico, que vai de um casamento até um trabalho do dia a dia. Vamos lá? Vamos já início aqui a um penteado clássico, como eu tinha falado para vocês, que vai de um casamento até o nosso dia a dia, que as escovas ficaram pro dia a dia, né? E hoje todo mundo escolhe para ir para uma festa, para um 15 anos, para um casamento, sempre um penteado. E eu escolhi esse aqui porque é um penteado que vocês podem fazer em casa, tá certo? E aí não tem mistério nenhum, eu vou fazer na modelo, que é para vocês verem melhor. Eu ia fazer em mim, mas eu acho que não ia dar essa pegada de vocês observarem. Então, eu já dividi o cabelo dela aqui no meio. Dividi também aqui orelha a orelha, tá certo? E aí a gente vai juntar esse cabelo todo aqui embaixo. E vamos usar um fixadorzinho. Gente. E logo vai sair um clássicozinho. Juntei. Se vocês tiverem escova, vou soltar aqui só para mostrar para vocês. Se vocês tiverem aqui esse tipo de escova, que é uma escova de limpeza, vocês podem usar também depois que passar o fixador. Ó. Juntei e vou prender. Preso normal. Vou nem usar grampo para vocês não acharem que é mais difícil. Um penteado que é só preso com liga. Logo depois eu vou pegar e as partes da frente eu vou logo juntar com a parte de trás. É um penteado que eu faço muito no cabelo de Sayon para lá ir para os programas. E aí eu já vou juntar com a parte de trás e usar uma outra liga. Gente, eu uso essa aqui, que ela é bem fácil de encontrar. Em todo lugar a gente encontra, tá certo? Esses elásticos. E aí eu vou fazer nessa parte aqui de novo. Juntar com a parte de trás. Junta todo o cabelo. E como eu falei, usa o spray de fixação, que é para ficar bem durinho e ali no canto. Falei para vocês que o spray de fixação, vocês tanto podem usar esse aqui, que inclusive eu vendo no salão, como vocês podem usar um outro de outra marca, tá certo? Vou pegar aqui mais uma linha para juntar. Vou usar 3 para ficar macio. E ó, quando eu coloco o spray de fixação, ele já vai ficando no cantinho correto. Ó, juntei de novo. E vou passar 2 vezes. O detalhe, vocês veem aqui, que quando eu passo a liguinha, eu vou segurar aqui para fazer aquela amarraçãozinha com a mecha de trás e vou enrolar para não aparecer a liguinha que a gente usou. Ó, enrolei e eu vou passar nessa parte de trás. E ó, que coisa mais linda que ficou o penteado. Está pronto o nosso penteado. E olha que coisa mais linda que ela ficou. Gente, esse penteado vai de um casamento até o nosso dia a dia. Simples, moderno, lindo.
E esse foi mais um Arrume-se Comigo. Vou deixar meu arroba marcadinho aqui embaixo para vocês seguirem e verem os tratamentos que a gente realiza aqui. Como esse penteado, eu também sou especialista em penteados de noiva e sou especializada em colorimetria e tricologia, tá certo? E vendemos alguns produtos aqui no salão, como as manutenções para o cabelo de vocês. E venham pra cá, pra Botica do Cabelo, pra ficar mais linda todos os dias. E espero que vocês tenham gostado da dica do Arrume-se Comigo de hoje. Coloquem em prática aí em casa. E agora vamos dar início a mais um Taon. Gui já tá aqui com a gente, pra gente fofocar bem muito. Vem com a gente. Estou aqui já e trago... Aqui estou, né? Aqui estou e trago fofocas sobre o mundo dos famosos. E aí, andar se acompanhando na internet, alguma notícia, por riba, por cima, né? Mas vai dar pra gente... eu estou aqui pra isso, tá certo? Vem, esse aqui é a sua função, bora minha embora. função. Gente, é o seguinte, quem aí não acompanhou as fofocas do mundo Teen, né? O filho do apresentador e da apresentadora, Luciano Huck e Angélica, virou assunto no país, eu vi um pouco. inteiro, né? Achei interessante. Porque a cultura deles é que eles sejam os famosos, eles que estão expostos. E eles querem prevenir, ter a privacidade dos filhos. Mas um dos filhos dele, um dos filhos do casal, Benício, é casado com influenciadora, Duda Guerra. Casado não são namora, não? São namorados, perdão. Ah, sim. É isso mesmo. Aí, agora não são mais não, agora são ex. São ex, mas vamos do início. As meninas, né, a menina Duda Guerra, com as influenciadoras do mundo teen bem famoso lá em São Paulo, né, no Rio de Janeiro, se juntaram numa casa, como costumam fazer. E pra gerar aquele entretenimento, isso. engajamento. E o que houve lá? Uma treta em que uma das meninas tinha um pedido pra seguir o então filho do apresentador Luciano Huck. Então o namorado dela. Isso. Ela não gostou? Ela não gostou e aí foi ela tirar foi a satisfação. Expor, foi? Isso. E aí não foi bacana, não. Não foi bacana porque Antonella começou a ser atacada nas redes sociais por ter tido essa atitude, mas ela fez um pronunciamento dizendo que tinha curiosidade de saber como era a rotina, né, do filho dos apresentadores. E o que é que acontece? Antes, lá no programa de Virgínia, Liz Macedo, que também estava na casa, só para esclarecer, o filho de Angélica não estava, quem estava eram as meninas. O que é que acontece? Liz Macedo, que é uma influenciadora que também estava e tem muitos milhões de seguidores, acompanhadíssima no TikTok. Ela Chiquititas, ela é? Não, é influenciadora mesmo, assim, das redes sociais. Antes, no programa de Virgínia, tinha falado que essa influenciadora, Liz Macedo, ela namora com Bex. Pra entender isso é bem complexo. O que é que acontece? Acompanhar. Isso, tem que acompanhar. O que é que acontece? Liz Macedo disse que também tinha sido vítima da menina Antonella, que foi atacada nas redes sociais. Antonella é a namorada, não é isso? Antonella é a que está sendo atacada. Liz Macedo é uma menina que tem um relacionamento e estava na casa. E Duda Guerra, que era a namorada de Benício, filho dos apresentadores. Tô entendendo agora. Isso mesmo. Que eu só sei que terminaram o namoro porque ela expôs a vida deles nas redes sociais e não foi bacana E porque o que acontece? eles preservam muito isso. Isso mesmo. Liz Macedo trouxe a informação na internet em que tinha sido vítima de Antonella. E a Duda Guerra também deu a entender que Antonella era o pivô de tudo. Que vivia infernizando os namoros alheios. E o que é que acontece? Todo mundo na internet ficou a favor de Antonella e ficou contra a namorada do filho dos apresentadores. A ex-namorada, isso mesmo, Sayonara. E a questão toda que ficou foi como se ela estivesse querendo expor a família e ganhar fama em cima disso. Criar engajamento. Entender-se a complexidade do caso. Essa e parte quem saiu ganhando foi Antonella, a menina que foi vítima, que no início estava sendo atacada. E é isso. É isso que eu trago agora pra vocês. E ela tá ganhando milhões de seguidores, o público amou ela e ela já ultrapassa os 7 milhões de seguidores no TikTok. E mais uma Juliette da vida nasceu. Isso é de extrema importância. Bora para outro papo. Vamos para a próxima. Vamos falar sobre a maior ou uma das maiores influenciadoras do Brasil, Virgínia Fonseca. Gosto de Virgínia, não. Gosto de Virgínia, mas gosto mais das filhas dela. Gosta mais das filhas dela. Eu gosto mais das filhas dela, gosto de Maria Alice. É porque ela dá isso pra internet, ela faz a propaganda. Gosto de Fla-Flo, mas gosto muito de Maria Alice. O reality na casa dela com as filhas. E então, até minha tia assiste, gente, Virgínia por conta das filhas. Das meninas, exatamente. Mas eu amo ver as meninas. E o que é que vem acontecendo ultimamente? Ela foi alvo, né, do Ministério Público e de outras acusações. Divulgação de joguinho. Isso, por causa do jogo do Tigrinho.
lá, né, no Senado, em Brasília, acontece a CPI, que é uma investigação conduzida pelo Poder Legislativo, que é, Sayonara, nada mais, nada menos que investigar, né, a quantidade de dinheiro, que por mais que Virginia seja uma pessoa fluente para as pessoas, né, nas redes sociais, ela usou, né, do jogo do Tigrinho. Ela quis dizer o seguinte, que ela não fazia muita propaganda nas suas redes sociais, mas gravava para essas bets. Então, resumindo, é isso, Sayonara. Eu queria saber de você, o que é que você acha disso, do jogo do Tigrinho, esses influenciadores que ganham milhões? Eu queria ganhar milhões, eu não tenho Queria sorte ganhar milhões. não. Mas o que é que acontece? Para ela estar sendo investigada agora, é como se ela estivesse fazendo parte de uma... Eles assinam termos para ganhar os milhões que o Tigrinho oferece. E tipo assim, é tipo como se fosse um imposto. Isso. Pra mostrar o que tá entrando, o que tá saindo. Mas sabe como é o nome dessa cláusula que eles assinam? Não, diga Cláusula agora. da desgraça. Por que cláusula da desgraça? Porque, Sayonara, às vezes você está somente com aquela renda ali na sua conta, você investe no jogo do Tigrinho e não tem o retorno. Acaba perdendo tudo. Acaba perdendo tudo, porque se assim, viciando. Porque os jogos de azar, né? É justamente isso aí, que traz esse vício que é prejudicial. A pessoa começa ganhando, querendo ganhar mais e acaba se perdendo. E acaba falindo, quebrando. Exatamente. Ontem, no caso, né, foi a investigação lá na CPI. Na Foi verdade, CPI. ela veio dar o depoimento, entendeu? Junto com o Poder Legislativo, as questões. Porque como ela é uma grande influenciadora aqui Mais no de país, 40 milhões, né, amor? de seguidores, e quanto É essa muito. mulher não deve ter na conta, não é É verdade? muita gente, É muita muito gente que dinheiro. acompanha. Ela é empresária, ela é influenciadora. Ela tem a própria marca dela, então assim, né? Sim. Ela teve que se pronunciar, mostrar, provar, né? Porque ela influencia muitas pessoas. Então, Isso. né? Tem o lado negativo e o lado positivo da influência. Sayonara, e agora eu vou falar sobre famosos, mas eu vou falar sobre a Paraíba. Acho Gostasse? importante. Asmei. Sayonara, eu vou falar sobre o São João. Minha gente, a melhor época do ano pra gente, não tem melhor. O Nordeste São João. vibra São João. A gente respira o São João. E uma novidade pra gente da região metropolitana de João Pessoa é que é o seguinte, aqui é a região metropolitana de João Pessoa, Lucena, Santa Rita e tal. Mas, antigamente, a gente precisava se deslocar para cidades do interior, Campina Grande, e Juazeiro, tudo em mais. outros estados e etc. Que tem mais, né? Essa pegada do São João. E agora, Santa Rita é recente, é algo fresquinho. Eu já fui os 2 anos, eu gosto Tá de Santa sediando Rita. esses anos aí, né? O São João. Eu não E, vejo a hora de ir pra mais um show de é Guilherme. artista demais. Eu não vou falar porque são mais de 20, são mais de 30 artistas. E eu sei que o favorito de Sayonara é Guim Lulinha. Fora do comum. Sendo que vai estar mostrando aqui pra vocês, aí a produção vai estar colocando alguns artistas E a, que gente vão quer, estar. e a gente quer ir cobrir, a gente quer Que ir é de cobrir. suma importância para a cultura, a valorização, né, do São João no Nordeste. Sim, sim, E a sim. gente fica muito feliz enquanto região metropolitana, porque vai Porque dar tem pra gente ir. um acesso muito mais perto. Pra mim Isso. foi excelente. É mais próximo. Tem várias lotações que saem daqui, Isso. de próximo pra ir pra lá, então ficou bem melhor. Quem tem o hábito de ir pra Campina Grande vai continuar indo, Sim, vai com continuar certeza. viajando. Quem não Maravilhoso. gosta, mas quem gosta, temos a opção aqui de Santa Rita, que eu Mais achei o próximo da máximo. gente. E Sayonara, além desses grandes nomes da música, do forró aqui no Nordeste, que outros cantores também vêm de fora, eu soube de 3 artistas, de 3 nomes aí que vão ser surpresa, tá certo? São mais de 30, tá lá na grade, que já tá lançado, E tu você vai- pode dar uma E tu olhadinha. já sabe os nomes? Já sei Fala o aqui no meu nome. ouvido. Vou falar aqui agorinha. É não. Uhum. E você? 1, 2. E você? E seu. Meu Deus. Eu vou falar, sabe por quê? Porque como vai ser surpresa, eu vou dizer os 3 nomes, então se eu errar, eu vou ter que dizer os 3 que é pra acertar pelo menos um, se for surpresa. Arrasa. Gente, eu soube em primeira mão, eu estava lá no hotel em João Pessoa, com uma amiga minha. Chique que só no hotel em João Chique que Pessoa. só. E eu encontrei uma liderança política lá, que ele deu, né, uma entrevista pra mim, eu me apresentei pra ele, disse quem eu era e tal. Olha só, um dos nomes, né, surpresa, que não vai estar lá na lista, pode dar uma olhadinha que eu dei uma olhadinha, tá bom? No Google tem. Gustavo Lima, Amo. Léo Foguete Amo. e Seu Desejo. Que eu sou... Beijo, blues e poesias. Meu Deus, Eu soube cara. aqui com Sayonara Só que ela tava sucesso. lá na grade, mas tiraram. Tiraram. E talvez ela seja uma das
atrações surpresa, tá bom? Do São Ah, João eu de acho de Campina extrema Grande. importância. Vamos acompanhar. Se eu errar, eu pago um pato depois, eu me comprometo. Tudo certo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado das informações. Gostou, Eu Sayão? gostei, eu achei de extrema importância. Na próxima vai ter mais, tá bom? Sobre as celebridades, famosos locais, internacionais. Até a próxima, beijo. Vamos pros comerciais. Fundada no ano de 2021, a então Lucena Web TV emergiu como uma semente visionária no fértil solo da comunicação local. Movida por um propósito nobre, registrar, informar e exaltar os valores culturais e sociais da cidade de Lucena, na Paraíba. A emissora rapidamente consolidou-se como uma referência de seriedade e engajamento comunitário. Com o amadurecimento de sua proposta editorial e a necessidade de alcançar voos mais altos, nasce a TV Bom Sucesso, carregando em seu nome a esperança e o compromisso com o bem comum. Hoje, já não é apenas um veículo local, mas uma emissora integrada a um sistema maior, ao se tornar afiliada ao respeitado sistema O Norte de Comunicação, uma aliança estratégica que potencializa seu alcance e amplia a sua credibilidade perante o público. Com esta união, a TV Bom Sucesso passa a integrar uma rede de comunicação com presença consolidada em diversos municípios da Paraíba e em mais 5 estados do Nordeste brasileiro, fazendo com que o sinal da emissora vá além dos limites de Lucena, chegando a novas cidades, novos lares, novos horizontes, sem jamais perder sua essência comunitária e seu compromisso com a verdade. A presença regional fortalece ainda mais seu compromisso com o jornalismo ético, a produção de conteúdo de alta qualidade e a promoção da cultura local em diálogo com as dinâmicas contemporâneas da comunicação. Com uma equipe comprometida, estrutura ética moderna e um olhar atento aos princípios da imparcialidade e da informação responsável, a TV Bom Sucesso consolida-se como um novo paradigma no cenário da comunicação paraibana, unindo tradição e inovação, produção local e regional, proximidade e alcance. TV Bom Sucesso, uma emissora do Sistema O Norte de Comunicação. Sua internet já te deixou na mão, né? Então você precisa conhecer a UpFibra. A UpFibra oferece internet de alta velocidade, atendimento rápido e de excelência. Nossos profissionais estão prontos para te atender em Bahia, Lucena, Itapororoca e Santa Rita. Na UpFibra você tem velocidade de sobra para trabalhar ou para se divertir com sua família. E tudo isso com planos que cabem no seu bolso. Vem para a UpFibra e dê um up na sua vida. E se você está pensando em construir ou reformar, JR Construções é o lugar. E aqui vocês encontram materiais do alicerce até o acabamento. E um dos nossos grandes diferenciais é que aqui vocês encontram ferragem sob medida. E aqui vocês também encontram telhas do tipo comum e de primeira.
E temos tijolos com o menor preço e a entrega mais rápida da cidade. E ficamos localizados em frente ao Correios do Sena. E para maiores informações, é só entrar em contato ligando ou no WhatsApp pelo número 8713 1514. Quando a pressa e a imprudência se encontram, o trânsito mata. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha Detran, Governo da Paraíba. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Fala, Pedrinho! Tá se mexendo tanto no celular por quê? É a lei, rapaz. Conhecer sei lá onde? Tenha calma, meu patrão. A lei é nova assistente virtual da Câmara. Como assim? Tudo que eu preciso saber sobre os vereadores, sobre as leis e muito mais, ela me responde aqui direto no Zap. Rapaz, gostei. Pergunta lá aí sobre as leis de cuidados sanitários na Feira Livre. Chegou a Alê. É a Câmara no seu WhatsApp. Acesse agora. Acesse tudo. Câmara Municipal de João Pessoa. Gente, olha, nessa sexta-feira nós vamos ter um programa maravilhoso. Olha, nós temos uma conversa aqui incrível, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Não é, Ingrid? Com certeza, e sexta-feira eu te espero. Então, ó, sexta-feira você tem um encontro marcado. Estamos de volta e agora para nossa entrevista. Hoje, gente, é o dia da assistente social e dia da família. E eu trouxe uma convidada super especial para bater esse papo com vocês e falar da importância dessas datas. Renata Dornelas, seja muito bem-vinda ao programa da Sayon. Boa noite, Sayonara. A satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para trocar umas ideias e bater um papo legal. E Renata, para você como assistente, qual a importância do Dia da Família? Essa data é importante porque fala de família, né? Família é acolhedora, família que cuida, família que ama. E também é dia do assistente social, por que não dizer uma profissional que está para garantir direitos, né, das famílias, das crianças, dos adolescentes. As famílias que têm a necessidade de um cuidado maior, que passam por situação de vulnerabilidade social. E a assistente social está aí no campo de trabalho para isso, né? Para acolher, cuidar e garantir direitos. E como, Renata, você enxerga a importância da família na formação e proteção dos indivíduos? É muito importante, primeiramente na primeira infância, né, da criança, que na construção do caráter de 6 a 7, 8, 9 anos de idade, a questão do amor, né, da educação em casa, porque muitas das vezes se atribui essa... até fugiu o nome, a escola, né, a questão de educar. E é a família quem educa, né, Sayonara? O professor, ele vai ajudar, com certeza, né, no crescimento. Como se diz, né, a educação começa de casa. Isso, a educação começa de casa. Então, é importante ter uma família
a gente não pode nem atribuir aquela família perfeita, uma família que não tem problemas, mas uma família que ama, que cuida, um pai que acolhe, que vai buscar na escola, que vai deixar na escola, se o pai não pode, a mãe pode, um tio pode, né? Um parente que cuide também daquela criança, para aquela criança se sentir amada e crescer sabendo que Acolhida. tem pessoas que acolhem Com e que certeza. amam, né? E você acha que essa data gera reflexões para a sociedade? Gera muitas reflexões. Afinal de contas, existe até um projeto que é Família Acolhedora, né? Que não atribui só aquela família de sangue, mas aquele pai, aquela mãe que acolhe aquela criança que sofre com algum tipo de violência, que está em situação de vulnerabilidade social. A gente não pode mais atribuir aquela questão de a família perfeita, uma família estruturada, porque a gente sabe que nas famílias existem diversos problemas, né? E hoje existem tantos programas que acolhem aquela criança e projeto para não atribuir só a questão do sangue, porque tem crianças que são adotadas, né? Tem pais que amam e que cuidam do mesmo jeito, mas não é de sangue, né? Então, assim, é de extrema importância nesses primeiros momentos, primeiro da criança, né? Na construção do caráter, para ele entender que existe o amor, que existe o acolhimento, e existe respeito, né, para aquela criança. Para toda aquela construção de crescimento, né? Para a entrada da adolescência estar sempre bem instruído. Para receber a adolescência e vir de uma maneira leve, né? Não, que não venha o adolescente e chegue problemas por conta que não teve uma infância de mais qualidade, né? Vamos dizer assim. E essas famílias que tu atende, Renata, quais são as tuas maiores demandas, né? Hoje eu sou assistente social de formação e eu trabalho numa UPA, né, de urgência de 24 horas e sou também agente de saúde. E por que não dizer que o agente de saúde é um pouco de assistente social, é um pouco de psicólogo. Mas lá na urgência, o que chega de demanda é a questão do suicídio, é a questão do abuso, né? A gente já consegue identificar quando a recepcionista faz a ficha, que já chega, Renata, parece uma história de abuso. E eu vou lá, sento com a médica, lá não existe uma equipe multidisciplinar, mas assim, aqueles profissionais que estão ali aptos a atender, acaba se tornando uma equipe multidisciplinar. Porque eu sou um pouco de assistente social e um pouco de psicóloga. E ali a gente vai avaliar o caso, vai escutar a mãe, vai escutar o pai. Mas o que mais chega hoje, de rotina, todo plantão meu chega. Uma criança ou adolescente com o pulso cortado, uma tentativa de suicídio, tomou veneno, tentou se enforcar. Então, assim, na maioria dos meus plantões, o que mais chega é esse tipo de situação. E o que é que ocasiona essas depressões, essas ansiedades, né? Esses transtornos? Pelos relatos, aí é questão familiar, né? É a falta, é a ausência de alguma coisa. E eu acho que na maioria das vezes é a questão do amor, Sayonara, propriamente dito, né? Porque, assim, problema toda família tem. É impossível dizer que existe uma família super estruturada que não tenha um problema. Mas aí é a mãe e o pai estar preparado para lidar com aquela determinada situação, para tentar resolver da melhor maneira, para não chegar numa situação dessa. Porque, assim, tenta uma vez, tenta duas, às vezes vai dar certo, né? Vai ter um tempo que vai dar certo. E lá, como a gente não tem uma equipe multidisciplinar, como eu falei, a gente vai fazer os encaminhamentos, né, para o CRES, quando já tem o direito violado, e para o CRAS, quando a gente pode tratar ainda de forma preventiva, né, e também em parceria com o Conselho Tutelar. E aqui, como agente de saúde também, a gente não deixa de fazer esse tipo de atendimento e encaminhar, né, para a enfermeira, para o médico, parceria com o Conselho Tutelar e os órgãos competentes. E como é que tu trabalha para fortalecer esses vínculos, né, familiares, para ajudar essas pessoas? Eu acho que primeiro a gente tem que estar bem, né, espiritualmente, porque assim não é fácil você lidar com aquela determinada situação que às vezes gera até um bloqueio em você enquanto profissional. Eu que sou mãe, eu me vejo naquela mãe, naquela família, né, chega a caso também de abuso com criança, isso assim corta o coração e desestabiliza, né, você enquanto profissional, porque você é profissional ali naquele momento, mas você também tem o lado mãe e o lado humano, né? E a gente vai tentar fazer esse atendimento, esse acolhimento da melhor maneira com aquela família. Vai fazer primeiro uma escuta qualificada para entender o motivo de aquele adolescente ou aquela criança ter chegado nessa situação e tentar acolher e encaminhar da melhor maneira, né? Para aquela situação
que seja resolvido e não chegue ao extremo. A gente teve um exemplo esses dias que uma adolescente de 16 anos, ela tentou suicídio, né? Então, assim, a gente já sabe que aquela família já vem de uma vulnerabilidade, às vezes é o pai que está se separando da mãe, é a mãe que vive ausente do trabalho e na hora de suprir a necessidade, talvez supra da maneira errada. Quem somos nós para fazer pré-julgamentos e julgamentos, né? De dizer qual é a maneira correta de se educar e de amar. Né? Cada um tem um conflito interno que não sabe lidar naquele momento, né? Mas os maiores casos de situações que chegam, né, de atendimento hoje são esses. Renata, tu pode compartilhar com a gente um exemplo de intervenção, né, que teve um impacto positivo para uma família, assim, para você, e foi muito significativo? Sim, vou trazer o exemplo daqui de Renata, agente de saúde, que é um pouco de tudo. Foi uma situação de abuso, né, de um adolescente de 11 anos de idade, que aí teve os encaminhamentos para a enfermeira e ao conselho tutelar, e o caso foi resolvido, ou então assim, a gente conseguiu intervir naquela situação e conseguimos um feedback, que também, Sayonara, é algo muito importante no processo de trabalho, ter o feedback, o retorno daquela instituição, que aquela família, aquela criança, aquele adolescente foi encaminhado, né? Porque a gente precisa dar continuidade ao atendimento, ao nosso trabalho, né? Então, e saber que está tudo certo, que está tudo bem, que está sendo feito o seu papel. Isso, então isso aí é algo de extrema importância, né? Esse trabalho multidisciplinar, de uma rede de apoio, que mesmo com suas fragilidades, com a rede, às vezes com um buraquinho ali, com um buraquinho aqui, com um remendo, a gente consiga identificar o problema, encaminhar, solucionar e acompanhar aquela família, né? Então, assim, e tem várias outras situações também, né? Do CRAS, da Secretaria da Mulher, lá no meu trabalho da UPA, né? A gente tem uma relação muito de boa com o município, que lá é do estado, mas, assim, a coordenadora da mulher, ela acolhe, ela tenta ajudar da melhor maneira. Então, isso é reflexo do que o acolhimento do profissional e a rede funciona, né? Como eu falei, mesmo com as suas fragilidades, que não funciona do jeito que deveria, o que a gente queria, mas naquele momento está pronto para atender e resolver aquele problema, né? Aquela dada situação. E Renata, agora a gente vai dar uma pausa para mais um intervalo, para a gente dar continuidade ao nosso bate-papo. Certo, estamos aqui à disposição. Fundada no ano de 2021, a então Lucena Web TV emergiu como uma semente visionária no fértil solo da comunicação local. Movida por um propósito nobre, registrar, informar e exaltar os valores culturais e sociais da cidade de Lucena, na Paraíba. A emissora rapidamente consolidou-se como uma referência de seriedade e engajamento comunitário. Com o amadurecimento de sua proposta editorial e a necessidade de alcançar voos mais altos, nasce a TV Bom Sucesso, carregando em seu nome a esperança e o compromisso com o bem comum. Hoje, já não é apenas um veículo local, mas uma emissora integrada a um sistema maior, ao se tornar afiliada ao respeitado sistema O Norte de Comunicação, uma aliança estratégica que potencializa seu alcance e amplia a sua credibilidade perante o público. Com esta união, a TV Bom Sucesso passa a integrar uma rede de comunicação com presença consolidada em diversos municípios da Paraíba e em mais 5 estados do Nordeste brasileiro, fazendo com que o sinal da emissora vá além dos limites de Lucena, chegando
a novas cidades, novos lares, novos horizontes, sem jamais perder sua essência comunitária e seu compromisso com a verdade. A presença regional fortalece ainda mais seu compromisso com o jornalismo ético, a produção de conteúdo de alta qualidade e a promoção da cultura local em diálogo com as dinâmicas contemporâneas da comunicação. Com uma equipe comprometida, estrutura ética moderna e um olhar atento aos princípios da imparcialidade e da informação responsável, a TV Bom Sucesso consolida-se como um novo paradigma no cenário da comunicação paraibana, unindo tradição e inovação, produção local e regional, proximidade e alcance. TV Bom Sucesso, uma emissora do Sistema O Norte de Comunicação. Sua internet já te deixou na mão, né? Então você precisa conhecer a UP Fibra. A UP Fibra oferece internet de alta velocidade, atendimento rápido e de excelência. Nossos profissionais estão prontos para te atender em Bahia, Lucena, Itapororoca e Santa Rita. Na UP Fibra você tem velocidade de sobra para trabalhar ou para se divertir com sua família. E tudo isso com planos que cabem no seu bolso. Vem para a UP Fibra e dê um up na sua vida. E se você está pensando em construir ou reformar, JR Construções é o lugar. E aqui vocês encontram materiais do alicerce até o acabamento. E um dos nossos grandes diferenciais é que aqui vocês encontram ferragem sob medida. E aqui vocês também encontram telhas do tipo comum e de primeira. E temos tijolos com menor preço e a entrega mais rápida da cidade. E ficamos localizados em frente ao Correios do Sena. E para maiores informações é só entrar em contato ligando ou no WhatsApp pelo número 8713 1514. Quando a pressa e a imprudência se encontram, o trânsito mata. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha Detran, Governo da Paraíba. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Fala, Pedrinho! Tá se mexendo tanto no celular por quê? É a lei, rapaz. Conhecer esse lá onde? Tenha calma, meu patrão. Ali é nova assistente virtual da Câmara. Como assim?
Tudo que eu preciso saber sobre os vereadores, sobre as leis e muito mais, ela me responde aqui direto no Zap. Rapaz, gostei. Pergunta lá aí sobre as leis de cuidados sanitários na Feira Livre. Chegou a Alê. É a Câmara no seu WhatsApp. Acesse agora. Acesse tudo. Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos de volta aqui com Renata. E agora a gente vai falar sobre um pouco das políticas públicas. Como a política, né, pública, ela influi, né, apoia ou não nessas situações. Existem programas, né? Tem programa que trabalha diretamente. A gente está falando de família, com a família. É o PAIF, né? Que atende aquelas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Existem outros mecanismos também, Sayonara. Mas de imediato a gente tem o PAIF, né? Tem o Conselho Tutelar também, que tem sido, eu acho que em todos os municípios, um grande parceiro, né? Em relação ao cuidado da família, crianças que sofrem abuso, que vivem em situação de vulnerabilidade social. Também tem a questão do terceiro setor, que são as ONGs, né? Aqui em Lucena a gente tem o Apochá, né? Que cuida de famílias em situação de vulnerabilidade social. Nós temos a CASSE, né? Que cuida também das famílias de crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência. Então, assim, a gente sabe que deveria ser melhor, deveria ter políticas mais amplas e programas mais amplos. Também tem o Bolsa Família, que não deixa de ser um programa de transferência de renda de extrema importância para o cuidado e atenção integral de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Ah, mas a família que recebe o Bolsa Família é uma família de preguiçoso. Eu digo que a gente vive numa sociedade que julga e condena, né? Não dá o direito do outro se defender. A sociedade, o lado hipócrita, ele mesmo julga e condena. Mas a gente sabe da dificuldade de mães que vivem em situação de violência com o pai. Um pai alcoólatra que não dá condição para aquela mãe trabalhar, não tem uma rede de apoio que cuide de seus filhos. Às vezes o pai ou a mãe, ou a avó daquela criança mora longe, talvez em outra cidade, não tem condição de trabalhar. A gente sabe que não tem creche o suficiente para acolher aquelas crianças, para aquela mãe trabalhar. Então, assim, a gente sabe que existem vários programas, como eu falei, deveria ser mais amplos para atender mais famílias e melhorar, mas a gente já teve em situação pior. E hoje a gente tem programas que atendem e atendem com qualidade. Certo. E agora, Renata, uma reflexão, né, uma mensagem final que você dá aí para as famílias de casa, né? Como acolher os seus filhos, né, os seus parentes, né? Você como assistente social e também, né, como pessoa. A mensagem é de amor, é de cuidado, é de acolhimento, é de atenção, né, às crianças e adolescentes, como a gente já falou aqui de tentativas de suicídio, de ansiedade, depressão. Não importa o meio social em que se vive, mas o amor que fale mais alto, a questão da educação. Ajuda na escola, procura saber na escola como é que está aquela adolescente, aquela criança, qual foi o comportamento, se fez a tarefinha direitinho, chega em casa, vai lá, acompanha. Ah, eu escutei uma reflexão de uma pediatra esses dias que disse, a criança de 6 a 12 anos já é independente. Eu não vou fazer mais nada não, porque já sabe comer só, já sabe fazer a tarefa só, e vou deixar o meu filho à vontade. Não, acolhe, chegou da escola, pergunta como foi o dia, se fez a tarefinha, como foi com os coleguinhas. Gente, o amor, a empatia, certo? E o cuidado. E, Renata, o que você deseja, né, para a melhoria das famílias brasileiras? Desejo um futuro de famílias prósperas, sem índice, que esse índice de suicídio não aumenta e diminui, porque eu sei que cada um tem sua dor e muitas vezes não sabe lidar com aquela determinada situação, mas que a gente veja nos noticiários que esse índice diminui e não aumente, né, que a gente consiga cuidar das nossas crianças e adolescentes e das nossas famílias, Sayonara. Então, Renata, muito obrigada, viu? Nada. Por todas as informações, né? Por todos os ensinamentos que você nos passou. Eu tenho certeza que o pessoal daí de casa entendeu e sabe, né?
isso, agrega informação, agrega melhorias, e a gente sabe como as famílias de classe mais baixa sofrem, né, para suprir todas essas coisas, educação, alimentação e todo cuidado e carinho. Sim, eu que agradeço o convite, eu espero ter contribuído e podem contar comigo sempre. E encerramos o nosso programa agradecendo a todos vocês que nos acompanharam. Então, como hoje é o Dia da Família, a gente vai colocar uma homenagem a famílias que eu pedi foto pelo Instagram. E, gente, seguimos com o nosso canal no YouTube, TV Bom Sucesso, Sistema Norte de Comunicação. Família, família, papai, mamãe, tia, família, família, almoça junto todo dia, nunca perde essa mania. Mas quando a filha quer fugir de casa, precisa descolar um ganha-pão. Filha de família se não casa, papai e mamãe não dão nenhum tostão. Oh, família, família, família. Fundada no ano de 2021, a então Lucena Web TV emergiu como uma semente visionária no fértil solo da comunicação local. Movida por um propósito nobre, registrar, informar e exaltar os valores culturais e sociais da cidade de Lucena, na Paraíba. A emissora rapidamente consolidou-se como uma referência de seriedade e engajamento comunitário. Com o amadurecimento de sua proposta editorial e a necessidade de alcançar voos mais altos, nasce a TV Bom Sucesso, carregando em seu nome a esperança e o compromisso com o bem comum. Hoje, já não é apenas um veículo local, mas uma emissora integrada a um sistema maior, ao se tornar afiliada ao respeitado sistema O Norte de Comunicação, uma aliança estratégica que potencializa seu alcance e amplia a sua credibilidade perante o público. Com esta união, a TV Bom Sucesso passa a integrar uma rede de comunicação com presença consolidada em diversos municípios da Paraíba e em mais 5 estados do Nordeste brasileiro, fazendo com que o sinal da emissora vá além dos limites de Lucena, chegando a novas cidades, novos lares, novos horizontes, sem jamais perder sua essência comunitária e seu compromisso com a verdade. A presença regional fortalece ainda mais seu compromisso com o jornalismo ético, a produção de conteúdo de alta qualidade e a promoção da cultura local em diálogo com as dinâmicas contemporâneas da comunicação. Com uma equipe comprometida, estrutura ética moderna e um olhar atento aos princípios da imparcialidade e da informação responsável, a TV Bom Sucesso consolida-se como um novo paradigma no cenário da comunicação paraibana, unindo tradição e inovação, produção local e regional, proximidade e alcance. TV Bom Sucesso, uma emissora do Sistema O Norte de Comunicação. Sua internet já te deixou na mão, né? Então você precisa conhecer a Up Fibra. Up Fibra oferece internet de alta velocidade, atendimento rápido e de excelência. Nossos profissionais estão prontos para te atender em Bahia, Lucena, Itapororoca e Santa Rita. Na Up Fibra você tem velocidade de sobra para trabalhar ou para se divertir com sua família. E tudo isso com planos que cabem no seu bolso. Vem para a Up Fibra e dê um up na sua vida. E se você está pensando em construir ou reformar, JR Construções é o lugar. E aqui vocês encontram materiais
materiais do alicerce até o acabamento. E um dos nossos grandes diferenciais é que aqui vocês encontram ferragem sob medida. E aqui vocês também encontram telhas do tipo comum e de primeira. E temos tijolos com o menor preço e a entrega mais rápida da cidade. E ficamos localizados em frente ao Correios do Sena. E para maiores informações é só entrar em contato ligando ou no WhatsApp pelo número 8713 1514. Quando a pressa e a imprudência se encontram, o trânsito mata. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha Detran, Governo da Paraíba. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba acolhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Fala, Pedrinho! Tá se mexendo tanto no celular por quê? É a lei, rapaz. Conhecer ela onde? Tenha calma, meu patrão. A lei é nova assistente virtual da Câmara. Como assim? Tudo que eu preciso saber sobre os vereadores, sobre as leis e muito mais, ela me responde aqui direto no Zap. Rapaz, gostei. Pergunta lá aí sobre as leis de cuidados sanitários na Feira Livre. Chegou a Lê. É a Câmara no seu WhatsApp. Acesse agora. Acesse tudo. Câmara Municipal de João Pessoa. Gente, olha, nessa sexta-feira nós vamos ter um programa maravilhoso. Olha, nós temos uma conversa aqui incrível, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Não é, Ingrid? Com certeza. E sexta-feira eu te espero. Então, ó, sexta-feira você tem um encontro marcado.